Olá a todos! Bem, hoje nós vamos conversar sobre o Círio Pascal, essa vela solene que é acesa de forma tão bela, de uma forma tão simbólica no início da Vigília Pascal, que é a mãe de todas as missas, não é a missa maior das missas da nossa liturgia. De fato, toda a primeira parte da missa da Vigília Pascal se dedica ao acendimento do Círio Pascal. O acendimento de uma forma muito solene, muito bonita, muito rica em significados, não é? O padre inicia a bênção do fogo santo, no qual é aceso o Círio Pascal. O padre faz a confecção dos símbolos do Círio Pascal de uma forma muito bela, muito cheia de símbolos litúrgicos, não é? Depois tem a entrada do Círio Pascal pela igreja com as aclamações, até que ele é colocado num local de destaque, acendem-se as luzes da igreja e canta-se a proclamação da Páscoa. Então se dedica a primeira parte da Vigília Pascal ao acendimento do Círio. E certamente, pelo menos do ponto de vista litúrgico, o Círio é o elemento pascal mais marcante, aquele que mais nos fala e que de fato mais chama a nossa atenção para o tempo pascal. Ele vai nos acompanhar agora nessas semanas que sucedem a Páscoa e vai ser utilizado nas nossas missas. Então eu gostaria de falar um pouco sobre a utilização do Círio Pascal na liturgia e também sobre alguns erros e abusos que infelizmente acontecem nas nossas comunidades, nas nossas paróquias, naquilo que se refere ao uso desse símbolo tão importante nesse tempo pascal, que é o Círio. Então, é fato, todo mundo acho que sabe, que ele é utilizado durante o tempo pascal. As normas litúrgicas dizem que ele deve ser utilizado nas solenidades do tempo pascal. Então, eu entendo aí que seja na oitava, nas missas dominicais, e, inclusive, ele é utilizado na celebração da liturgia das horas, nas laudes e nas vésperas, que são as horas mais importantes, durante o período pascal também. Então, isso a gente sabe bem que ele é utilizado até a missa de Pentecostes, após a qual ele é apagado e recolhido para algum lugar digno, geralmente para junto da pia batismal, do batistério, quando a igreja dispõe de algo do tipo assim para que se coloque o Círio Pascal. Ou então em algum lugar digno também, ele fica recolhido lá após a missa de Pentecostes. Alguns erros que se cometem nesse aspecto. Primeiro é utilizar o círio como vela de altar. Em alguns casos ele é uma vela sozinha, não se usam outras velas, e o Círio Pascal é utilizado como a única vela do altar. Não existe vela única do altar, elas sempre têm que ser em números pares. 2, 4, 6 ou 7, a depender da situação. Você sabe quando que se utilizam 7 velas no altar? Fica para uma próxima essa questão aí. Mas o Círio Pascal não é vela de altar, ele não deve interferir no número das velas do altar. Você não pode, por exemplo, acender o Círio Pascal e uma vela para que elas se tornem 2, ou o Círio Pascal e 5 velas para que sejam 6 velas ao todo. Não, o Círio Pascal independe das velas do altar, as velas do altar independem do Círio Pascal. Um não influencia no outro. É claro que no aspecto falando de velas, o Círio Pascal influencia nas velas processionais apenas na missa da própria Vigília Pascal. As normas litúrgicas nos dizem que aquelas velas processionais que acompanham a procissão do Evangelho, que ficam lá do lado do ambão enquanto o Evangelho é proclamado, essas velas não devem ser utilizadas na Vigília Pascal justamente para ressaltar o caráter do círio, para chamar mais atenção liturgicamente desse objeto na noite em que ele é solenemente acendido. Agora, nas outras ocasiões, não há qualquer interferência do círio em qualquer vela que seja, nem mesmo nas velas processionais. Então este é um erro que às vezes é cometido e que deve ser evitado ao máximo possível. Outra coisa que é muito comum ser feita e que eu pessoalmente não vejo o menor sentido, acredito que apenas atrapalhe, é um acendimento solene do Círio Pascal antes das celebrações litúrgicas. Ou seja, vamos ter a missa dominical, alguns minutos antes de começar a missa, alguém vai lá com uma outra vela, acende o Círio Pascal, canta uma música, alguma coisa assim. Eu não vejo sentido nenhum nisso, isso não é previsto, então só o fato de não estar previsto deveria chamar nossa atenção para o fato de que não deve ser feito. Mas além de não estar previsto, isso, primeiro, tira o foco da Vigília Pascal, porque o Círio Pascal é aceso de forma solene só naquele dia, não nos outros dias, não faz sentido. Se você acende solenemente, com algum grau de solenidade, o Círio Pascal, em outras oportunidades que não naquela noite santa, noite da vigília, aquele
evento que acontece no início daquela celebração, aquele momento tão bonito, perde o sentido, ou pelo menos perde um pouco o sentido em função desses outros acendimentos solenes do círio no decorrer do tempo pascal. Então, é algo que eu acredito que não deve ser feito justamente por confundir a solenidade do dia específico em que a liturgia prevê que o círio pascal seja aceso. Na verdade, o círio pascal é como se ele fosse aceso na noite da vigília, na noite da ressurreição do Senhor, e permanecesse aceso ininterruptamente até o domingo de Pentecostes. Claro que por questões práticas isso não pode ser feito, mas é importante que pelo menos a impressão que se dê para as pessoas é essa. Elas chegam na igreja e o círio pascal já esteja aceso, justamente simbolizando que aquele fogo que arde ali no círio pascal está aceso desde a vigília pascal. E não um rito de você acender e apagar todos os dias, porque aí você perde esse sentido de continuidade durante todo o período pascal, durante todo esse tempo de algumas semanas até a missa de Pentecostes, quando o círio pascal vai ser de fato apagado e recolhido num lugar como eu mencionei anteriormente. Falando desses pontos que se relacionam diretamente com o tempo pascal, que é o tempo próprio do círio pascal, vem-se uma questão: em que outros momentos fora do tempo pascal nós devemos acender o círio? E aí entra um outro problema também, que é um abuso na utilização do círio pascal em outras celebrações. Algumas paróquias agem como se o círio pascal fosse uma vela festiva, utilizada em solenidades, sejam elas solenidades litúrgicas ou outras datas que a paróquia acredite que sejam solenes ou festivas. Então você vê o círio pascal sendo utilizado em Corpus Christi, Cristo Rei, na festa do padroeiro, ou então no Natal, enfim, de acordo com a criatividade das equipes de liturgia. O fato é que não há previsão alguma de que o círio pascal seja utilizado em qualquer uma dessas datas. Não é porque é uma solenidade que vai se acender o círio pascal. A finalidade dele não é essa, não é ser uma vela festiva para lembrar um momento festivo, importante. O círio, como o próprio nome sugere, é pascal, ele se refere ao tempo pascal e não a solenidades, não é um círio solene, é um círio para ser utilizado no tempo pascal. Então, usar ele indiscriminadamente em outras missas apenas porque são solenes ou porque são importantes para a paróquia é um abuso que deturpa o sentido original do círio pascal, para o qual ele foi pensado e para o qual ele deve ser utilizado de acordo com as normas litúrgicas. Então, não se deve usar de forma indiscriminada o círio pascal fora do tempo da Páscoa, só porque nós estamos celebrando solenidades ou outras datas que sejam importantes. Então, esse é um abuso que deve ser também combatido em nossas paróquias. Mas, se ele não é utilizado nessas circunstâncias, ele pode ser usado em algum outro momento fora do tempo pascal? Sim, existem algumas ocasiões em que o círio pascal pode ser utilizado. E, a partir de um entendimento deturpado dessas situações, surge um outro erro, que é dizer, ou pelo menos agir, como se o círio pascal fosse utilizado nas celebrações dos sacramentos. Então, você vai ver lá na missa, com a administração do sacramento do crisma, você vai ver o círio pascal sendo utilizado. Numa ordenação, você vai ver o círio pascal sendo utilizado, numa primeira Eucaristia, ou até mesmo num casamento, no matrimônio, na celebração do matrimônio, está lá o círio pascal aceso sendo utilizado por se tratar de uma celebração de um sacramento. Por que isso está errado? Bem, nós podemos questionar isso aí simplesmente com a lógica. Se o círio pascal é utilizado na celebração dos sacramentos, onde está o círio pascal quando você vai se confessar com o padre? Alguma vez que você foi no confessionário ou na salinha onde o padre atende as confissões, tinha um círio pascal aceso ali? Bom, esse é uma celebração de um sacramento. Por que o círio pascal não está lá? E por que se usa o círio pascal na celebração da primeira Eucaristia e não em qualquer outra missa? Porque não existe diferenciação sacramental entre a primeira Eucaristia e qualquer outra missa. Toda missa é Eucaristia. O que se celebra ali é a mesma coisa, é o mesmo sacramento. Então, por que o círio pascal não está em todas as missas, se ele deve ser utilizado na administração dos sacramentos? Não faz o menor sentido isso aí também. Então, essa utilização indiscriminada do círio pascal
com os sacramentos também é um problema. E como eu mencionei anteriormente, isso nasce do entendimento errado, porque na verdade o Círio Pascal deve ser utilizado sim com um sacramento, que é o sacramento do batismo. Na Vigília Pascal, geralmente se faz o batismo dos adultos e o Círio Pascal está lá presente também. Naquela ocasião específica, inclusive, o Círio Pascal é mergulhado na fonte batismal ou na bacia que tem a água que vai ser utilizada no batismo. Já no batismo em outras circunstâncias, o Círio Pascal está presente, está aceso, mas não é mergulhado nessa fonte ou nessa água. Ele é utilizado para acender as velas daqueles que serão batizados, as velas que ficam geralmente com os padrinhos ou com os pais. Essas velas são acesas no fogo do Círio Pascal. Então, o único sacramento em que se usa o Círio Pascal, seja na administração desse sacramento apenas, ou durante a missa, caso essa missa tenha o sacramento do batismo ali em algum momento, é justamente o sacramento do batismo. Então, apenas nessa circunstância, nesse sacramento, que se usa o Círio Pascal. Uma outra circunstância em que esse círio pode ser aceso, não é obrigatório, pelo que eu vi nas normas litúrgicas, mas ele pode ser aceso, é na celebração das exéquias. Ou seja, quando o corpo está sendo velado ali, está sendo feita a ação litúrgica daquele momento em que o caixão está ali com o defunto, o Círio Pascal permanece aceso próximo a esse caixão, chamado de féretro. Então o Círio Pascal fica aceso ali naquele momento também. Por que o Círio Pascal é utilizado na celebração do batismo e na celebração das exéquias? Bem, é evidente, provavelmente você já percebeu, que um é o sacramento do nascimento, pelo menos do nosso nascimento para a vida espiritual, o sacramento que nos tira da vida do pecado, nos faz morrer para o pecado e renascer para a graça, renascer para a salvação, que é o batismo. E o outro é o sacramento do fim da nossa vida, que é o sacramento, a ação litúrgica do fim da nossa vida, que é a celebração de exéquias. Ou seja, o Círio Pascal está presente no nosso nascimento para a graça e na nossa Páscoa, na nossa passagem desta vida para a vida eterna, para nós nos encontrarmos com o nosso Criador. Então, o Círio Pascal está presente nesses momentos porque ambos os momentos se relacionam diretamente com o mistério da ressurreição de Cristo. Como o Círio Pascal representa o Cristo ressuscitado, a luz do Cristo que ilumina as trevas do pecado e da morte, é nesses dois momentos que esse círio é utilizado, porque eles dialogam diretamente com o mistério da ressurreição de Cristo. No batismo, nós tomamos parte na paixão, morte e ressurreição do Senhor, porque nós morremos para o pecado e renascemos para a vida, renascemos para a graça. Enquanto nas exéquias, está sendo celebrada ali a Páscoa de uma pessoa, alguém que fez a sua passagem, que se uniu à Páscoa de Jesus Cristo e que agora aguarda também a sua ressurreição no final dos tempos. Então, o Círio Pascal se faz presente nesses dois momentos também. E há um terceiro momento em que o Círio Pascal é utilizado, que é na bênção da fonte batismal ou do batistério, do lugar onde se faz o batismo, naquela parte da igreja onde é feito o batismo. Quando se constrói uma nova fonte, um novo batistério, existe um rito de bênção específico para esse momento. E na celebração desse rito é previsto que o Círio Pascal seja levado em procissão até aquele local, seja aceso e que fique perto de onde se proclamem as leituras previstas para aquele rito também. Então, fora das missas e das ações litúrgicas, seja a liturgia das horas ou as celebrações litúrgicas do tempo pascal, o Círio Pascal é utilizado apenas nas celebrações do batismo, nas exéquias e na bênção de uma fonte batismal nova. Eu nunca estive nessa terceira situação aqui da bênção da fonte batismal. Você pode até comentar aí se você já participou alguma vez de um momento assim, se você já viu o Círio Pascal sendo utilizado nessa situação. E você, me diz aí nos comentários, como que o Círio Pascal é utilizado aí na sua paróquia? Você já viu algum desses erros sendo cometidos? Que tal a gente tentar fazer diferente nesse ano, nessa Páscoa, no decorrer do ano litúrgico? É uma boa proposta para esse ano, para nós utilizarmos esse círio que foi aceso recentemente, este novo círio que está nas nossas paróquias. Espero que você tenha gostado deste vídeo. Deixe aí o seu like,
Compartilhe com outras pessoas para que elas saibam dessa informação também. E fique com Deus e com Nossa Senhora.